Graça e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos reunidos neste momento, assim, de forma separada, mas estudando a palavra de Deus. E eu quero, assim, começar uma série de estudos, junto com os amados, falando sobre a Carta da Esperança, que é conhecida como a carta escrita pelo apóstolo Pedro. A carta que traz a esperança para todos os cristãos, escrita para aqueles cristãos ali no primeiro século, em virtude de uma perseguição muito decretada por Nero, mas também serve para trazer esperança ao nosso coração, trazer esperança às nossas vidas, hoje, no século XXI. E eu quero convidar os amados para ler um trecho da palavra de Deus lá em Apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amados. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom estarmos diante da Tua palavra. Queremos pedir neste momento, ó Pai, que esses minutos sejam oportunos para crescimento e entendimento das Escrituras, para a fixação do aprendizado, ó Deus, do conteúdo, para pôr também em prática nas nossas vidas, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar cada amado que está acompanhando conosco online, nosso canal do YouTube, que o Senhor derrame bênção sobre as suas vidas e famílias. Nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a carta do apóstolo Pedro, chamada como a Carta da Esperança, e trazer 4 características que um teólogo holandês chamado Luiz de Berkhoff ele traz para nós. Primeiro, que a carta do apóstolo Pedro ela não é um compêndio teológico. A carta é uma carta de ensinamentos práticos. O autor, que é Pedro, ele não está a respeito trazendo algo teórico, nem doutrinário, mas sim do ponto de vista algo prático e do ponto de vista ético da nossa vida, do nosso comportamento. Alguém citou falando que Paulo é aquele que representa a fé, João, o amor, Pedro é o apóstolo da esperança. Esse conceito é um pouco rasteiro, podemos dizer. Todos falaram de fé, todos falaram de amor e todos falaram de esperança, mas o escrito de Pedro, de fato, é um escrito mais cheio do aspecto de esperança, até mesmo por causa do contexto que ele está escrevendo. É um contexto onde os cristãos estão em situação de sofrimento e de luta em todo o mundo. Segunda característica da carta é que a epístola é a que tem mais citação do Antigo Testamento. É a epístola que mais cita o Antigo Testamento, né? São 19 citações. É interessante perceber porque Paulo é aquele que escreve muitas epístolas, mas a epístola que é mais carregada de citação do Antigo Testamento é a epístola do apóstolo Pedro, dando 19 citações. Outra característica que Berkhoff traz é que a epístola apresenta similaridade com outros textos, ou seja, 1 Pedro tem versículos ou temática tão parecida quanto os textos de Romanos, Efésios e Tiago. A quarta característica que Berkhoff traz da epístola é que a epístola foi escrita em grego e é o melhor exemplar do grego que nós temos no Novo Testamento, é o exemplar escrita aqui do 1 Pedro, escrita de um grego assim bem robuscado, ou seja, um grego bem do ponto de vista da análise do texto, é o melhor grego que nós temos no Novo Testamento. Eu trouxe esse quadro para mostrar aos irmãos a similaridade dos escritos de 1 Pedro com a carta de Romanos, capítulo 12 e capítulo 13, assim como 1 Pedro e os escritos de Paulo aos Efésios, e 1 Pedro com o escrito de Tiago. As temáticas que é tratada são as mesmas temáticas
Pedro falando sobre a respeito do viver, do santificar, do entregar-se ao Senhor, de colocar a sua vida no altar do Senhor. A mesma coisa Paulo falando aos romanos, aos efésios, assim também como Tiago falando sobre a questão do sofrimento, das lutas, de passar por, nos alegrar por passarmos por lutas, é a temática também que Pedro traz na primeira epístola. Então, em cima desses textos, só para deixar claro para os irmãos, o autor, capítulo 1 que nós lemos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, ou seja, quem é o Pedro? Pedro nós conhecemos como o líder entre os apóstolos de Cristo. Líder por quê? Porque quando faz a citação de todos os nomes do colégio apostólico, tanto em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos capítulo 1, quando faz a citação do colégio apostólico, o primeiro nome é sempre o nome de Pedro. Pedro é então o líder dos apóstolos. E há mais informações sobre Pedro nos evangelhos do que qualquer outro apóstolo. Ele só fica, claro, exceto a citação sobre Cristo, que os evangelhos é as boas novas de Cristo, é sobre a vida de Cristo, sobre as ações de Cristo. Mas após o outro nome mais citado nos evangelhos é o nome do apóstolo Pedro. Pedro é aquele que também o Senhor tem instruções pessoais com Pedro. Pedro é aquele que representa os outros apóstolos, que chega para conversar, para perguntar diante do Senhor. É um líder. Conhecido também como Simão, né, do nome grego, Simeão do nome hebraico. Ele é filho de Jonas, Mateus 16, 17. O Senhor fala, tu és Pedro, tu és Simão, Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Conhecido também Jonas como João, no Evangelho de João, capítulo 1, 42, traz sobre isso. Membro de uma família de pescadores, inicialmente em Betsaida, depois em Carnafaum, era casado, Pedro. A esposa dele seguia e acompanhava o ministério do apóstolo, conforme referências de Marcos 1, 29 a 31, e 1 Coríntios 9, capítulo 5. Pedro é aquele... o texto nos ensina que Pedro foi chamado a seguir Cristo no início do ministério, Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17, e mais tarde foi designado para o apostolado, Mateus 10, 2 e Marcos 3, 14 a 16. Pedro recebeu a mudança do seu nome através, Cristo muda o nome de Pedro para Pedro, o nome de Simão passa a ser Pedro, grego, ou Cefas, do aramaico, que significa pedra ou rocha, conforme João 1, 42. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo, Pedro é aquele que lidera a escolha de alguém para o lugar de Judas. E lá ele coloca assim, lá em Atos 1, 15, após a vinda do Espírito Santo, Atos 2, versículo 1, 4, foi o principal pregador e realizou milagres notáveis nos primeiros dias da igreja, o apóstolo Pedro. Está narrado lá em Atos capítulo 3 até o capítulo 9, sobre ações. A Bíblia nos conta lá o texto que a sombra de Pedro curava. Pedro é aquele que repreende Ananias e Safira, e com a palavra de Deus repreende a dizer assim, mentiste não a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. E aí o Senhor vem lá e decreta o juízo e eles vêm a ser mortos, ou seja, pela ação de Deus, pelo poder de Deus sobre a vida do apóstolo Pedro em vários aspectos. Pedro também é aquele, queridos, que prega a palavra de Deus e abre as portas do evangelho para os samaritanos em Atos capítulo 8. Ele é também aquele que abre a porta do evangelho também para os gregos, Atos capítulo 10, quando ele vai na casa de Cornélio, aquele homem que é um centurião. Ao pregar o evangelho naquela casa, o Espírito Santo visita sobre todos e aquela casa recebe a bênção do Senhor. De acordo com a tradição, Pedro teve que assistir à crucificação de sua esposa e encorajou aquele momento de dor, de sofrimento, com as seguintes palavras: lembra-te do Senhor. Pedro, quando chega a sua vez de ser crucificado, ele implora, diz a história e a tradição, dizendo que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor, mas que deveria ser crucificado de cabeça para baixo, como de fato foi. Provavelmente a data da sua morte foi em 67 a 68 depois de Cristo. Qual é o cenário então que é escrita a carta, a primeira carta do apóstolo Pedro?
Ele diz que ele, aqui no capítulo, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse é o momento que Pedro está escrevendo, é um momento de perseguição em virtude do grande incêndio na cidade de Roma. Nero coloca fogo em Roma e o objetivo de Nero colocar fogo em Roma é para que destruísse parte da cidade e ele viesse a reconstruí-la para mostrar a sua ação como um governo, como um poder que ele tinha. Só que o fogo que ele coloca sai do controle. Toda Roma pega fogo, acaba assim com todas as situações, com todas aquilo que lembrava a cultura romana, a religião romana, os templos estão acabados, os relicários foram acabados, os aspectos de cultura foram acabados. Os romanos ficam acreditando que as suas divindades eram incapazes de poder ter sustentado aquele incêndio e acaba gerando então um conflito entre os romanos e gerando hostilidade entre os romanos a ponto contra Nero. Nero, para escapar dessa hostilidade, ele vai e acusa os cristãos, direciona toda essa hostilidade aos cristãos para que a culpa fique com os cristãos do fogo em Roma. E é interessante que isso ocasiona uma terrível perseguição aos cristãos, ao ponto que, quando Pedro está escrevendo, os cristãos que estão nessa situação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, naquela região montanhosa do Taurus, ele está escrevendo esses irmãos que estão distantes, que estão amedrontados, que estão dentro do Império Romano, e essa perseguição acontece dentro de todo o Império Romano, ou seja, para que aqueles cristãos permanecessem firmes na fé. Ele chama esses cristãos de peregrinos, no capítulo 2, versículo 11. Estes peregrinos provavelmente eram gentios. A ideia sempre estudada em 1 Pedro é que Pedro está escrevendo para os judeus que se converteram. Pedro pode estar escrevendo para judeus, mas o texto, a evidência interna do texto é que ele está escrevendo para gentios. No capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O aspecto é como se fosse aquele que não era da cultura judaica ou hebreu, mas que tinha uma cultura grega. Então não volteis a essa prática. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Capítulo 2, versículo 9, onde Pedro, então, diz: vós, porém, agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, versículo 10, mas agora sois povo de Deus, capítulo 2, versículo 10, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, ou seja, fazendo menção justamente a esse povo que não tinha alcançado misericórdia, mas alcançou misericórdia, e os aspectos internos do texto nos faz apontar que ele está escrevendo para gentios. Possivelmente, aí vem, são aqueles que foram levados a Cristo pelo ministério de Paulo, pelo ministério de Silas, pelo ministério de Silvano, Silas e Silvano são a mesma coisa, Marcos, seus companheiros, e firmados nos ensinos de Paulo, né? Eles estavam precisando de fortalecimento espiritual por causa dos sofrimentos, e isso que a gente percebe a beleza do Evangelho. Aqueles que foram alcançados por Paulo, então só Paulo escreve, ou então os companheiros de Paulo escrevem. Muito pelo contrário, é o reino de Deus. Pedro, ao saber que eles estão sofrendo, escreve a esses irmãos que foram alcançados pelo Evangelho e pela vida de Paulo. Mas o Evangelho é de Cristo, o reino é de Cristo, a obra é de Cristo. Pedro está escrevendo para esses irmãos que estão em situações difíceis, situação de dor, de desespero, de dúvida. Que bênção, veja que maravilha, amados irmãos, dos aspectos não há distinção, não há divisão, é o reino de Deus, é o aspecto do reino de Deus. A data provável que foi escrita a carta é 64 a 65 depois de Cristo,
provavelmente escrita antes de julho de 64, quando a cidade de Roma foi incendiada. Ou seja, é escrito neste momento, é um momento de luta, de perseguição. Os irmãos estão nessa região, saíram de Roma, estão agora indo em Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia, Cilícia, na Ásia. Então a igreja da Ásia vai sofrer perseguição porque o Império Romano está nessa região toda e esses irmãos estão angustiados. Mas, amados, qual é o cenário e o contexto? E de onde Pedro escreve? Em 1 Pedro, lá capítulo 5, versículo 13, eu quero que os irmãos abram esse versículo, diz o seguinte lá, versículo diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro está escrevendo de Babilônia. Que Babilônia é essa? 3 aspectos de Babilônia. Babilônia, nesse momento, era um posto avançado romano na parte norte do Egito. Esse local obscuro, e não podemos imaginar que Pedro estivesse nesse lugar. Não há aspecto, não há... Se fazermos a narração da vida de Pedro, onde ele esteve, passou, ele não teve essa região, esse posto avançado no norte do Egito. Outro, Babilônia podia significar a antiga Mesopotâmia, lugar muito distante e pequeno para estar Silvano, Pedro e Marcos juntos. Então, Babilônia é considerado aqui como um pseudônimo de Roma. Pedro está em Roma, escrevendo para esses irmãos que estão lá no ponto, lá na Capadócia, na Mesopotâmia, na Bitínia. E Pedro está escrevendo esses irmãos que estão em situação de perseguição, e ele não dá o local que ele está escrevendo em virtude de outros cristãos que estão com ele não sofrer perseguição. Então, em um momento de perseguição, que a igreja está em perseguição, os nomes que é dado, da onde é escrito, muitas vezes é colocado como pseudônimo, como é colocado aqui Babilônia. E a expressão Babilônia relacionada a Roma, ela tem tudo a ver, porque Babilônia era aquele lugar cheio de idolatria, de ídolos, e Roma é lugar cheio de ídolos e de idolatria, de perseguição, de hostilidade ao evangelho. Quais são os personagens da primeira carta? São 3 personagens. Pedro, que é o escritor, Silas, que é conhecido também como Silvano, missionário que viajou com Paulo, possivelmente ajudou a Pedro a escrever, quando a gente leu aqui o capítulo 5, versículo 12, e Marcos, líder da igreja, usou o testemunho de Pedro para escrever o evangelho de Marcos. É interessante perceber que Marcos fica com Pedro, colhendo informações da vida de Cristo. E é interessante que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. É o texto mais antigo sobre a respeito da vida de Cristo, é o Evangelho de Marcos, que a fonte, qual é a fonte? A fonte é Pedro, ou seja, está próximo. Pedro ia explicar a vivência, como Cristo fez, evangelizou, pregou, o ministério de Cristo, e Marcos estava junto, colhendo informações e escrevendo o Evangelho de Marcos. Qual o propósito da carta? O propósito de ensinar os cristãos a viver vitoriosamente em meio à hostilidade. E viver vitoriosamente, sem perder a esperança, sem amargurar-se, confiando no Senhor, esperando a volta de Cristo Jesus, e por meio dessa vivência está evangelizando uma vida virtuosa, uma vida na presença de Deus, uma vida pelo qual, diante das situações, não está mudando, não está sendo aquele tipo, um calango, ou mudando de aspecto dependendo da situação. Muito pelo contrário, um cristão que está vivendo a ponto até a sofrer por causa do evangelho, mas não abrir mão de viver de forma para a glória de Deus. E a pergunta que eu quero fazer: como os cristãos devem lidar com hostilidade? Pedro então traz alguma resposta. O sofrimento, a partir da perspectiva divina, irmãos, é trazido. O sofrimento humano, diversas provações, capítulo 1, versículo 6, Pedro está falando. Qual então a perspectiva divina sobre isso? Alegre-se, pois essas provações, elas são passageiras. Isso é o alento que nós temos que ter.
As provações que temos aqui vão passar e nós devemos nos alegrar na presença de Deus, porque estaremos indo como cidadãos do céu para uma pátria superior na presença do Senhor. Segundo, diante de autoridades injustas, ou seja, um povo pagão, aquele que governa, que é opressor, qual deve ser o comportamento dos crentes? Devemos silenciar os ímpios fazendo bem, sendo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 21. Quando formos tratar os capítulos, nós iremos esmiuçar mais. Outra, o sofrimento por fazer o que é certo. Fazermos o que é certo vem sofrimento. Qual deve ter a perspectiva divina sobre isso? Estejamos preparados para dar testemunho da nossa fé em qualquer situação. Outra, sofrimento por causa de determinação de resistir aos desejos carnais. Há uma pressão para que a gente ceda aos desejos carnais, nós não queremos ceder aos desejos carnais, iremos sofrer por causa disso, mas a perspectiva divina que nós devemos trazer para nós, de Deus para nossas vidas, não viver mais por satisfazer os maus desejos humanos, mas sim viver para satisfazer a vontade de Deus na nossa vida. Diante de uma perseguição religiosa, os sofrimentos, nós devemos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Se perseguir o nosso Senhor, quanto mais as nossas vidas. Nós somos cristãos, nós seguimos os passos de Cristo Jesus. Amados, diante do sofrimento, como parte do fogo refinador de Deus para crescimento espiritual, nós devemos confiar a nossa vida a Deus, confiar e entregar ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é Deus Todo-Poderoso e cuida de nossas vidas. Pastor, que teologia tem a carta do apóstolo Pedro? Eu quero só falar sobre um aspecto da teologia a respeito de Deus, a doutrina de Deus. No capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, Pedro diz o seguinte, veja novamente comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós vemos claramente aqui a doutrina da Trindade. Deus o Pai elege seu povo de acordo com a presciência, Jesus Cristo verteu seu sangue por ele e o Espírito Santo o santificou. As três pessoas da Trindade tomam parte da redenção do pecador. Assim, uma citação de William Hendricks, comentarista. Veja que coisa interessante. Pedro a doutrina de Deus da Trindade já narrada no versículo 1, versículo 2 do primeiro capítulo. Outra, a soberania de Deus. Deus pré-ordena. Compara-se com Pedro 2,9, cria-se. Deus pré-ordena, Deus cria, Deus governa ao estender a sua vontade sobre a vida do crente, na conduta do crente, no sofrimento do crente, na vida em geral nossa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Outro aspecto sobre a doutrina de Deus são os atributos de Deus que Pedro traz. Deus fala sobre, aqui, a epístola de Pedro fala sobre santidade, sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade e a graça. E ao citar o Antigo Testamento, o Levítico 11, 44, 45, Pedro ensina que Deus é um Deus santo, sede santo porque eu sou santo, que ordena que seu povo seja santo assim como ele é. Ele escreve que o Senhor também é bondoso. Ele ainda fala sobre a fidelidade de Deus numa exortação aos crentes para que encomende a sua alma ao fiel Criador, capítulo 4, versículo 19. Além disso, menciona a graça eletiva de Deus, o dom da graça divina, o dom da graça na revelação de Jesus Cristo. São os aspectos da doutrina de Deus, são alguns aspectos que nós podemos aprender sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda, o texto fala que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a Pedro intitulado, sou Pedro, pelo qual recebi o apostolado de Cristo. E é interessante, ele escreve àqueles que foram forasteiros. Aquele que apóstolo, a palavra apóstolo é aquele que é enviado. Ele não é enviado por coisas
imaterial, ele é enviado pelo próprio Cristo. Ele é o apóstolo do Senhor. Ele é o apóstolo do Senhor Todo-Poderoso. Ele é o apóstolo do Senhor eterno, do Senhor que é fiel, que guarda e que tem cuidado das nossas vidas. Eu quero, assim, terminar esse primeiro aspecto falando sobre isso, sobre a teologia, a doutrina de Deus, soberania e atributos. E nas próximas aulas nós iremos dar sequência agora o estudo por capítulo da epístola do apóstolo Pedro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.